Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Graça e paz, amados. Vamos iniciar. Vamos Amém. orar ao nosso Deus, pedir orientação. Amém. Vamos. Oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais uma quinta-feira. Ó Pai amado, que estamos, ó Pai, juntos, ó Pai, virtualmente, para aprender mais e mais, ó Pai, da Tua palavra. Ó Pai, que Tu possas, Senhor, nos ensinar a cada dia mais, ó Pai, suprindo, ó Pai, o alimento para o nosso espírito. E já te agradecendo porque Tu tens, Senhor, nos dado todas as outras coisas. Ó Pai amado, sede com o pregador desta noite, vai ser com cada irmão que aqui já entrou, que ainda
ainda vão entrar, Senhor, e também aqueles que não poderão, Senhor, participar do teu santo culto, Senhor, que nós possamos estar, Pai, juntos com o intuito de te louvar, te engrandecer, te bendizer, pois bem sabemos que tu és o único merecedor de toda a honra, toda a glória e de todo o nosso louvor. Sede conosco, já te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pai amado, vamos ouvir um hino, logo após a palavra está com o pastor. Ouçamos. Amém. Que nós possamos a cada dia ter Amém. mais e mais de Cristo na nossa vida. Amém. A palavra está com o pastor para o estudo desta noite. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Sim. Muito bem. Irmãos, como os irmãos já percebem, eu vou estar fazendo a ministração do estudo de hoje, justamente porque o pastor Saul, ele falou comigo, ele está no médico, ele tinha que passar por 2 médicos e acreditava que não ia dar tempo de estar conosco essa noite. Então, por uma questão de prudência mesmo, ele me consultou e eu disse que estaria assim à sua disposição. E ele disse que também, se desse tempo, ele ainda dava uma entradinha aqui, tá certo? Então, a ausência do reverendo Saul é justamente então, aproveitando para passar no médico, tá bom? E eu separei aqui um texto, irmãos, maravilhoso. Aliás, o bíblico é maravilhoso, mas, enfim, esse é muito especial, porque é um texto que nós podemos chamar, como assim nos sugere a Bíblia Almeida, o prefácio da carta que Paulo escreveu pela primeira vez aos irmãos da igreja em Corintos. E aí eu já convido os irmãos aí a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios. Os irmãos me perdoem também esse pigarro, essa tosse e tudo, porque eu tô como eu falei no início, eu tô com a garganta muito inflamada e de vez em quando eu vou ficar fazendo isso, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dessa introdução aí, que é composta de 3 versículos, e vamos juntos analisarmos esses 3 versículos. É importante mesmo, irmãos, que vocês estejam aí com as suas Bíblias abertas, para a gente ir acompanhando passo a passo aqui, explicando e fazendo aplicações que são importantes para as nossas vidas, a partir desse texto, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1, 2 e 3.
Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus assim, através Amém. desse texto, fale aos nossos corações. Irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, e acredito que os irmãos já sabem, mas é bom sempre lembrar, é que a igreja de Corinto não aceitava o apostolado de Paulo. Aqueles irmãos não se identificavam com o apóstolo Paulo. E é interessante, irmãos, percebermos que basicamente todas as cartas, na sua introdução, traz, de certa maneira, um resumo de assuntos que serão tratados. Por exemplo, Paulo se apresenta aqui como apóstolo, porque mais na frente ele vai tratar de um assunto de escolha de pregadores, de preferências de pregadores. Então, ele já se apresenta como tal, como um pregador, como um apóstolo, como um mensageiro de Cristo. E tantos outros assuntos que nós podemos aqui, de certa forma, de certa maneira, nessa introdução, identificar assuntos estes que mais na frente, no caminhar, no desenvolver da carta, Paulo vai tratar com aqueles irmãos. Olha, o reverendo Saul entrou aí, não sei se passa a palavra para ele. Acredito que não. Então, percebam, Paulo, ele se apresenta não como apóstolo Paulo, mas Paulo apóstolo, para dizer, primeiramente, para aqueles irmãos que o cargo, o ofício, o título, não é a coisa mais importante na vida da pessoa, mas a pessoa em si e o seu compromisso com Deus. Por isso que ele diz: quem vos fala, quem vos escreve é Paulo, o simples irmão Paulo. Como, por exemplo, Davi, Saul, Otton, que costumamos chamar de seminarista Otton, Evanilson, que é pastor Evanilson, mas o título, ele não necessariamente precisa estar à frente no sentido de lembrar que aquela pessoa ali merece toda a reverência, como alguém que é mais especial, que é mais importante. Paulo quer transmitir, primeiramente, em primeiro lugar, na verdade, àqueles irmãos, justamente isso. Por isso que ele começa dizendo assim, Paulo. Agora, é interessante que ele não vai deixar, no entanto, de se apresentar também como tal, ou como alguém que tem o título, o ofício, a vocação de apóstolo. Ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, que há um chamado à salvação, e esse chamado pode ser dividido em duas partes, nós vamos ver mais à frente, que é o chamado geral, ou universal, quando Jesus diz assim, vinde todos a mim, e existe o chamado eficaz, que é só para aqueles que foram eleitos por Deus, predestinados por Deus antes da fundação do mundo para a salvação. E dentro desse chamado eficaz, dentro desse chamado à igreja do Senhor, existe um outro tipo de chamado, o chamado ministerial, que não é para todos, lógico. Imagina aí uma igreja formada
só de pastores. Não ia fazer muito sentido. Então, da mesma forma que há uma grande importância para uma igreja ter um pastor, ter um presbítero, ter um diácono, ter um evangelista, há uma importância muito grande também do pastor ter um rebanho, do presbítero ter um rebanho, do diácono ter um rebanho para servir ali. Então, há um chamado específico, e esse chamado é o chamado ministerial, é um chamado vocacional, que nem todos têm. E aí, irmãos, eu posso espalhar isso por dentro da igreja, pensando não só no sentido do chamado vocacional para o pastorado, mas aí eu posso falar do chamado vocacional para o pastorado, para o presbiterado, para o diaconado, e aí até mesmo andar um pouco mais por dentro da igreja e pensar, por exemplo, nos missionários. Missionária Zélia está aí para deixar isso assim muito melhor entendido por nós, o chamado ministerial para os missionários, para os evangelistas, para o pessoal da música, enfim, são chamados, são vocações especiais. Nem todo pastor poderia ser um diácono, tem uma vocação para ser um diácono, mas eu já ouvi muito falar de um diácono que tornou-se pastor. E outro cuidado que nós devemos ter também, que não há uma escala, ou como se fosse assim uma carreira ministerial eclesiástica, que a pessoa começa como um evangelista, aí depois passa a ser um diácono, depois um presbítero, depois chega a pastor. Não. Há importantíssimos diáconos na igreja que foram chamados especificamente para aquele ministério. Eu lembro-me de um irmão lá no Pará, Diácono Silva, que assim que eu cheguei por lá, o pastor da igreja disse assim: Pastor Davi, tá vendo aquele moço que está ali limpando as cadeiras? Eu digo sim, ele é um dos empresários mais ricos aqui da cidade. Ele é diácono da nossa igreja. Um dia eu cheguei para ele e disse assim: eita, o irmão Silva vai ser o nosso futuro, um futuro presbítero. Aí ele olhou para mim e disse assim: não, eu sou vocacionado a ser diácono. Eu fui chamado por Deus de forma especial para ser um diácono. Eu senti no meu coração o chamado de Deus para ser um diácono. Não foi para ser um presbítero, não foi para ser um pastor, mas para ser um diácono. Agora, isso também não quer dizer que o diácono que foi chamado e que sente no coração esse chamado de Deus para que ele viesse a desenvolver um trabalho diaconal ou até mesmo presbiteral, que ele não possa depois ser chamado também por Deus para ser um pastor. No entanto, nós não podemos compreender que há aí uma carreira, como se fosse uma carreira secular de alguém que começa de baixo e vai subindo numa escala e chega até o topo. Não. Aqui são chamados vocacionais. E Paulo vai dizer para aquela igreja que não aceita o ministério dele apostólico, que ele foi, sim, de fato, chamado por Deus, porque ele sente isso no seu coração, porque Deus falou a ele pessoalmente, através do seu Filho Jesus Cristo, e o convidou ou o convocou a ser um apóstolo. Aliás, ele disse para os homens, importa que ele sofra pelo evangelho, ou seja, ele foi escolhido para isso, para desenvolver um trabalho apostólico. E nós sabemos da importância desse trabalho que Paulo desenvolveu no reino de Deus. Então ele diz, Paulo, chamado por quem? Pela igreja, chamado pelos outros apóstolos, chamado pelos irmãos da igreja, chamado por quem? Por ele mesmo? Ele auto se nomeou assim? Não, ele deixa muito bem claro,
chamado por Deus. Ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Foi da vontade de Deus a sua vocação, o seu ministério, o seu chamamento. Paulo, chamado pela vontade de Deus, vontade essa soberana, para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para ser mensageiro de Cristo Jesus. Não para ser apóstolo da igreja, não para ser apóstolo dos irmãos, não para ser apóstolo da sua própria vontade, mas para ser apóstolo, mensageiro, pregador do Senhor Jesus Cristo. Aí depois, logo em seguida, ele vai dizer assim, e eu não estou só, porque está comigo também o irmão Sóstenes. É interessante, porque Paulo faz questão de se apresentar como Paulo, simplesmente Paulo, mas depois diz que é chamado por Deus para ser apóstolo, mas logo em seguida vai dizer que não é melhor, em outras palavras, de certa forma, ele vai dizer que não é melhor do que outros porque é apóstolo, mas vai dizer da importância e da participação do desenvolvimento do reino de Deus na simplicidade dos outros irmãos. Irmãos, o pastor da igreja, o presbítero da igreja, o diácono da igreja, o missionário, a missionária da igreja, o presidente da sociedade interna, essas pessoas não são melhores do que os demais irmãos comuns da igreja. Todos nós temos a nossa importância e temos o que oferecer para o reino de Deus. Aliás, eu entendo que Deus não criou absolutamente nenhum dos seus filhos estéreos no sentido de não ter algo a produzirem para o seu reino. Percebemos isso, por exemplo, na ocasião em que Jesus amaldiçoa a figueira que não estava produzindo frutos, que tinha toda uma aparência de árvore que deveria produzir frutos, mas não estava produzindo. Deus, ele arranca os galhos da sua videira que não produzem frutos. Então, nós precisamos ter isso em mente. Não podemos nos dar o luxo de chegarmos na igreja, nos sentarmos nos bancos e só ouvirmos, recebermos, se alimentarmos. Essas coisas são importantíssimas, mas nós precisamos ter em mente que todos nós, do pastor da igreja ao novo convertido, todos nós temos a tarefa de produzirmos algum fruto para a glória de Deus. Aliás, é justamente por isso que a Bíblia nos ensina com todas as letras que Deus, através do seu Santo Espírito, equipa a sua igreja de dons. E Paulo vai nos ensinar também isso, que nós devemos buscar o dom que há em nós. Ou seja, todos nós temos pelo menos um dom para servirmos a Deus na sua igreja, a Ele. Então, Paulo diz aqui, ele como apóstolo e o simples irmão Sóstenes está escrevendo aos irmãos da igreja que está em Coríntios. O versículo 2, ele diz assim, ele se apresenta como apóstolo, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, e agora ele vai dizer para quem ele está escrevendo. Ele diz, e que está escrevendo a igreja de Deus que está em Coríntios. Percebam, irmãos. Em primeiro lugar, eu quero destacar que Paulo deixa claro que a igreja não é dos judeus, a igreja não é dos romanos, a igreja não é do irmão mais velho da igreja, a igreja não é daquele irmão que é dono do prédio da igreja, a igreja não é do pastor da igreja, a igreja não é do conselho da igreja, a igreja não é dos irmãos mais antigos da igreja, a igreja é de Deus.
E essa igreja foi comprada pelo sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. Infelizmente, irmãos, nós constatamos muitas vezes, muitas pessoas que se sentem donos da igreja, que querem mandar, manipular, que querem decidir, que querem dar ordens, muitas vezes ao próprio conselho da igreja, dizer como querem que seja feito, como deve ser feito. E isso está completamente fora, totalmente fora do que Deus requer da sua igreja. Ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. É ele quem manda, é ele quem decide, é a sua vontade que é soberana. E Paulo vai dizer isso justamente porque havia ali uma disputa de quem era melhor, de quem era mais forte, de quem era mais capacitado, de quem tinha mais dons, de quem pregava melhor. Infelizmente, nós vivemos dias em que as pessoas ficam observando, não a mensagem em si, tentando ser pela pregação do evangelho, mas observando o pregador, a dinâmica do pregador, a desenvoltura do pregador, a homilética do pregador. E isso é completamente reprovável a Deus, porque os homens ímpios é quem escolhem pregadores para si mesmo, para ouvirem aquilo que eles querem ouvir, desejam ouvir. Eu tive o privilégio de pastorear uma igreja, e assim que eu cheguei lá, passei pouco tempo, os irmãos chegaram para mim e disseram assim, nós queremos ouvir isso, 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 e queremos ter estudo assim, assim, assim. Não é assim que funciona. É Deus que dá ao pregador, é Deus que dá ao pastor, a direção que mostra o que é que a igreja precisa ouvir, o que é que a igreja precisa aprender, qual assunto deve ser imediatamente posto para a igreja. Não são os crentes que escolhem os assuntos, não são os membros, não são os donos da igreja que escolhem os assuntos a serem discutidos, debatidos, apresentados, mostrados, desenvolvidos. É a pessoa do pastor da igreja, em oração e busca pela vontade de Deus, daquilo que Deus quer falar à sua igreja. Então, Paulo deixa claro que a igreja não é dos irmãos de Coríntios, da liderança local. A igreja é de Deus. É de Deus. E ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, que está na cidade de Corinto, que se encontra ali, que está instalada ali. É muito interessante, irmãos, observarmos isso, para entendermos uma coisa. E é claro, eu não estou querendo discutir a forma como a gente vai mencionar, do tipo assim, igreja presbiteriana, como deve ser dito ou como deve ser escrito, igreja presbiteriana de Campina Grande ou igreja presbiteriana em Campina Grande. Não é essa a questão. No entanto, nós precisamos entender que quando o texto bíblico diz que essa é a igreja que está em Campina Grande, que está em Corinto, quer dizer com isso que essa igreja tem uma responsabilidade de fazer a diferença ali. A igreja em Corinto, a igreja em Campina Grande, é Deus ali presente. A igreja de Deus que está em Corinto. Então, ela pertence a Deus, não a Corinto, mas está em Corinto. Para quê? Para fazer a diferença. Como eu disse para os irmãos, eu estou com a garganta inflamada, uma crise muito grande de garganta já há alguns dias, e logo no início eu falei para a Francina, eu acho que isso não é garganta não, porque eu estou com o corpo todo dolorido. E eu fui dizer isso para a minha doutora, né, para a minha médica. Ela disse, meu filho, pelo amor de Deus,
crise de garganta e inflama o corpo todo. Por que é que eu estou dizendo isso? O que é que isso tem a ver com o assunto que está sendo posto aqui? Tudo. A igreja do Senhor, onde ela está localizada, precisa mexer com a cidade toda, fazer a diferença. É alguma coisa quando temos no corpo um dedo cortado que mexe com todo o corpo, com todo o organismo. Aonde a igreja chega, precisa fazer a diferença. Onde estamos inseridos, onde Deus nos colocou, nós precisamos fazer a diferença como igreja do Senhor. Incomodar, chamar a atenção, seja para trazer palavra de paz, ou seja, segundo a vontade de Deus, é claro, para trazer o juízo de Deus para aquele lugar. Mas temos que fazer a diferença. É um espinho que entra no pé, que a pessoa não vai aguentar e vai se sentar, ou até mesmo se deitar de dor, porque aquele espinho que está no pé, um dos órgãos do corpo, uma das partes do corpo, está incomodando o corpo a pessoa como um todo. A igreja do Senhor, que está numa cidade, precisa fazer a diferença, incomodar, chamar a atenção. É como a igreja lá, primitiva, que caía na graça do povo de forma geral. Então, Paulo diz, em outras palavras, aos irmãos do Corinto, vocês que estão aí na cidade de Corinto, precisam, como igreja de Deus, fazerem a diferença. Por isso que ele diz, a igreja de Deus que está em Corintos. E aí ele vai dizer, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que foram santificados, que se tornaram santos através da morte de Cristo, que foram salvos, alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. No entanto, logo em seguida ele vai dizer, chamados para ser santos. Agora complicou. Eles foram santificados em Cristo, mas foram também chamados para serem santos. Porque é exatamente assim que funciona, irmãos, no processo de santificação. Podemos ser tidos como santos, mas precisamos desenvolver a santificação. As pessoas, às vezes, se gabam e dizem assim, nós fomos chamados por Deus, eleitos antes da fundação do mundo, sobretudo nós, presbiterianos. No entanto, a Bíblia vai nos dizer, não só aqui, mas também, por exemplo, numa das cartas de Pedro, que nós somos eleitos por Deus para a santificação. O que vai provar, o que vai mostrar, o que vai nos denunciar como chamados santos de Deus é justamente o nosso proceder, o nosso procedimento, o nosso comportamento, a nossa busca pela santidade. Sabemos que somos pecadores e que enquanto estivermos aqui, vamos cometer pecados. Eu e todos nós que estamos nessa chamada, somos pecadores, sabemos das nossas falhas, sabemos dos nossos defeitos, mas fomos chamados por Deus, santificados por Deus, para desenvolvermos a santificação. Já somos salvos, já estamos salvos, já temos a garantia da salvação. No entanto, enquanto estivermos aqui, precisamos desenvolver a santificação, que é um processo de abandono de pecado e de aproximação de Deus. Então, Paulo está dizendo para aqueles irmãos de Coríntios e para nós hoje, não importa sermos apenas salvos, precisamos mostrar que somos salvos, precisamos mostrar ao mundo, fazer a diferença no mundo, através da nossa busca constante de mudança de comportamento, de santificação, desenvolvimento da santificação. Aliás, o texto bíblico nos diz, buscai a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz, a igreja de Deus, versos, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E ele diz, não só vocês, pois ele diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os presbiterianos em todo lugar. Será que é isso que Paulo está dizendo? Lógico que não. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, nós cometemos o erro de sermos, de certa forma, assim, exclusivistas. Batermos no peito e dizermos somos presbiterianos. Aliás, eu tenho orgulho de ser presbiteriano. No entanto, isso não quer dizer que os meus irmãos de outras denominações, igrejas genuinamente evangélicas, não é também, ou não fazem parte também do povo de Deus que está espalhado em todo o mundo e que está proclamando o reino de Deus. Eu vejo, infelizmente, com muita tristeza, e ouço de lábios de presbiterianos que os irmãos pentecostais não devem ser considerados crentes. E isso é terrível, irmãos. Quem somos nós para dizer algo desse tipo? É claro que há uma responsabilidade, por exemplo, nos pastores, com o púlpito, e não vão colocar qualquer pregador no púlpito, justamente por questões doutrinárias, mas chegarmos ao ponto de dizermos que os nossos irmãos de outras denominações não devem ser considerados como povo de Deus? Aliás, Calvino, num dos seus escritos, vai dizer que no lugar que for pregado o mínimo da palavra de Deus, ali está o povo de Deus. O que nós vemos muitas vezes são, em alguns momentos, doutrinas equivocadas, leituras mal feitas do texto bíblico. Mas não podemos, com isso, chegarmos à conclusão de que aquele povo, de que aquela denominação não faz parte do povo de Deus. Não, de forma nenhuma. Isso é exclusivismo, e exclusivismo é uma das características de uma seita, e nós não podemos cair nesse erro, não podemos cometer esse erro. Então, Paulo vai dizer aqui que não só aqueles irmãos, ou aquela parte da igreja que está em Coríntios, mas também todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde estiver uma parcela de um povo que invoca o nome de Cristo Jesus, ali está também o povo de Deus. Tenhamos, em nome de Jesus, isso em mente e não sejamos exclusivistas. Ele termina a sua saudação dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça é favor imerecido. É um presente de Deus dado a nós pecadores. Graça é aquilo que me garante a salvação, que não é por obras, mas é por graça. Então, Paulo está dizendo àqueles irmãos coríntios e a nós também hoje aqui. Tenhamos em mente isso e nunca esqueçamos disso. O que nos salvou não foi o nosso intelecto, não foram os nossos recursos, não foi a nossa cor da pele, não foi o nosso sobrenome, não foi a nossa denominação, foi a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, éramos cegos ainda, éramos surdos ainda, éramos mortos ainda
estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos escravos do mundo, do diabo, do nosso corpo, da nossa carne, dos nossos pensamentos. Estaríamos debaixo da ira de Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque a sua graça foi derramada sobre nós. E agora nós temos paz. Paz com Deus e paz com todos. Que Ele, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu queria fazer só uma pergunta, uma observação. Pastor Saul ainda está por aí? Tá. É assim, se o irmão tem o dom e é negligente com esse dom, ele termina sobrecarregando outros irmãos. Não é isso? Primeiro ele termina pecando contra Deus, né, Beguinha? Primeiro lugar, está pecando contra Deus, porque lembra dos talentos que foram distribuídos? E aquele servo lá que recebeu um talento enterrou o seu talento e ele foi duramente cobrado. Então nós que enterramos os nossos talentos, que não desenvolvemos os nossos talentos no reino de Deus, seremos e às vezes já somos cobrados por Deus. Aí, como um abismo puxa outro abismo, nós chegamos também nesse ponto de prejudicarmos outros, porque se nós não desenvolvemos, não fazemos, não servimos a Deus com o nosso dom, com o nosso talento, nós de fato estamos sobrecarregando outras pessoas. Eu já presenciei, por exemplo, situações, e até mesmo já vivi, como pastor, situações de ter que dirigir o culto, cantar e pregar, e ter lá sentado na minha frente pessoas que poderiam dirigir o culto, cantar e eu pregar. Entendeu? Então, as pessoas, quando têm os seus dons, têm os seus talentos dados por Deus e não desenvolvem, estão pecando contra o Senhor e deles serão cobrados. Com certeza. Muitas vezes a gente vê um irmão tentando desempenhar uma certa tarefa na igreja e a gente critica, né, aquele irmão, mas fulano não tem jeito para isso, fulano não tem jeito para aquilo, né? Mas muitas vezes ele é obrigado a fazer porque tem um irmão que tem o dom e não faz, né? Então ele se vê na necessidade de fazer uma função que ele não tem um dom, né? Muitas vezes ele é obrigado, né, pela negligência dos outros, né? Correto. O reverendo Saul, quem gosta de brincar com isso, quando lembra da época que ele e Jorge tiveram que fazer o louvor, né? Mas, na verdade, na época, pela história que ele conta, é que não tinha quem fizesse, né? Aí tudo bem, mas quando tem quem faça e não faz, e é negligente, omisso com o desenvolvimento do seu dom e do seu talento, aí Deus vai cobrar, sim, vai cobrar daquela pessoa que está fazendo isso. Obrigado, pastor. Mais alguém quer fazer uma colocação, quer se pronunciar, fazer pergunta? Se não, né? Vamos para os recados, né? Que são de sempre, os cultos voltam ao normal, né? Terça-feira, culto de oração, quinta-feira, no Meet, amanhã, sexta-feira, oração com a SAF, né? E domingo, escola dominical e o culto à noite. Pode falar, Zé. Só fiz confirmar, Beguinha, que amanhã tem um culto dirigido pela SAF. Amém. Que nós possamos
prestigiar, né? Participar dos nossos cultos, né? Porque muitas Amém. vezes as pessoas planejam, né? Fazem a liturgia, fazem tantas coisas e quando muito, meia dúzia de pessoas, né? A pessoa fica até entristecida, né? Então, É nós verdade. possamos voltar ao hábito, né, que nós tínhamos antes da pandemia ou antigamente, né, que nós íamos a todos os cultos, né, da semana. Não estou falando daqueles irmãos que trabalham, que estão impedidos por estudar, por outra coisa, mas os irmãos que podem, que têm o tempo livre, né, devemos voltar ao hábito de estarmos na casa do Senhor, né, na terça, na quinta, né. E antigamente a gente ia no sábado e ia no domingo, o dia todo, né? Passava o dia na igreja, né? Ia de manhã e ia à noite, né? Peguinha Vamos, maior importante, então vem correndo para casa para a gente dar tudo ir no culto, mesmo online, mas aqui em casa sempre tá os 4 telefones, pode ver. A gente nunca sai de não prestar o culto a Deus. Que Deus amém, abençoe. amém. Vamos orar, vamos encerrar o culto com a oração, agradecendo a Deus por tudo, né? Que Ele possa nos mostrar a cada um os talentos que nós temos e que nós possamos colocar em prática a serviço e na casa do Senhor. Vamos orar com a. Vou ver aqui. Vamos orar com. Pedir a irmã Melina para fazer a oração nesta noite. A paz, oremos. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de escutar mais a tua palavra, Senhor. Onde fomos, Senhor, enriquecidos e te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a nossa igreja, abençoando os irmãos, Senhor, cada um com seus dons e talentos. Ó Pai, que possamos ter sempre, Senhor, a alegria em te servir, Senhor, em servir a tua casa. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de pastor Davi, continue usando, restaura também, Senhor, sua saúde, abençoa a vida de Lívia, Senhor, abençoa a vida de Francinar e toda a sua família. Te peço também, Senhor, que o Senhor esteja com aqueles que estão enfermos, que estão doentes, que o Senhor vá ao encontro e que o Senhor restaure, Senhor, a saúde de cada um. Fica conosco, Senhor, nos abençoe e nos dê uma noite em tua presença e em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marina. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. A todos em nome de Jesus. Amém. Em paz. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querer saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.